Bem-vindos a mais um Dragão Autêntico para a antevisão agora do Belenenses Futebol Clube do Porto, embate para a 11ª jornada da Liga NOS. Vamos enfrentar aqui um duplo embate com o Belenenses, porque depois deste jogo vamos também recebê-los em casa para a Taça da Liga, o que nunca é bom, porque as equipas depois conhecem-se e estão mais habituadas a jogar uma com a outra, mas este é o primeiro jogo e este jogo é em casa do Belenenses. De facto um grande clube de Portugal, é um clube com quem o Porto teve sempre uma relação amistosa. Hoje a relação que existe entre as direções é uma relação mais formal, não é hostil, mas é uma relação apenas formal. Mas o Futebol Clube do Porto tem sempre a tradição de homenagear o Belenenses quando se desloca ao Restelo, e o Belenenses também fez sempre isso e faz sempre isso quando se desloca ao estádio do Futebol Clube do Porto, seja agora no Dragão, seja no antigo Estádio das Antas. O Futebol Clube do Porto, quando se desloca ao Restelo, põe uma coroa de flores no monumento do jogador do Belenenses, Pepe. O Belenenses, quando entra no Estádio do Dragão ou entrava nas Antas, traz a bandeira do Futebol Clube do Porto. Esta homenagem ao Pepe, que o Futebol Clube do Porto faz sempre que vai ao Restelo, é uma homenagem naturalmente ao Belenenses, porque o Pepe foi uma lenda do Belenenses, foi um jogador que muito jovem se afirmou, era um grande talento, um jogador que nasceu em 1908 e morreu em 1931, apenas com 23 anos, mas foi um grande talento, um jogador que numa só época marcou 36 golos em 14 jogos e inacreditavelmente morreu de uma morte perfeitamente estúpida, de um envenenamento involuntário da sua mãe, que lhe cozeu a comida que ele levou para o trabalho, porque os jogadores na altura trabalhavam, eram portanto amadores, a comida que ele levou, um chouriço, foi cozido em bicarbonato de sódio ou melhor, a mãe julgava que estava a cozê-lo em bicarbonato de sódio, que ajudava a cozedura, e afinal o que tinha utilizado era potassa, e ele morreu envenenado, foi uma morte terrível, sangrou muito, pronto. Mas de facto isto para dizer que foi um jogador na altura de um grande talento. Ele fez parte inclusive da seleção olímpica de Portugal nos Jogos Olímpicos de Amsterdão e ia ser um grande jogador mesmo de nível internacional. E portanto é esse jogador que o Porto homenageia, naturalmente homenageando essa lenda do Belenenses, homenageia também o Belenenses. Mas em relação a essa amizade das direções do Porto, essa fica mesmo por aí e de facto é uma relação que é uma amizade que tem sido mais debatida, porque o Belenenses gosta de dificultar o Porto e não vai ajudar em nada de certeza. Esta equipa do Belenenses tem causado tradicionalmente dificuldades ao Porto em sua casa, mais recentemente, desde que subiu de divisão, porque nos últimos 3 anos, precisamente a partir do momento em que subiu, ganhámos apenas o ano passado por 2-1 e foi um jogo muito complicado, muito difícil, muito tremido. E nos outros 2 anos anteriores a este empatámos a uma bola, porque o registro anterior a estes últimos 3 anos é claramente favorável ao Porto, onde a última derrota inclusive foi na época de 2001-2002, uma derrota por 3-0, um grande gol do César Peixoto, por exemplo, que veio a ser depois jogador do Porto. Certamente os mais atentos estarão recordados disso. O Belenenses está atualmente em 10º lugar este ano. Não está a fazer uma época brilhante, nem a praticar um futebol brilhante. Tem apenas 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Tendo no último jogo para o campeonato derrotado o Feirense por 1-0, portanto vem dessa vitória. É uma equipa com muitos talentos portugueses e este ano já não titular o nosso bem conhecido Ventura, mas este ano é o Joel Pereira, que é também um guarda-redes português. Mas depois tem o Vítor Gomes, que é um excelente médio, o Oriol Rossell, que tem uma ligação ao Sporting, o João Palhinha e na frente o Tiago Caeiro, que há uns anos nos afastou definitivamente do título, o Miguel Rosa, que faz parte da formação do Benfica, o Sturgeon, o Abel Camará, que é um avançado também
já bem conhecido do nosso futebol. São todos jogadores que dispensam apresentação, todos nós já ouvimos falar deles, até certamente nem que seja das nossas seleções jovens. É uma equipa com bastante qualidade e que apesar de tudo joga um futebol positivo e com pouco antijogo, não é uma equipa manhosa nesse sentido, e o Porto creio que poderá aproveitar isso. Se bem que neste jogo, certamente o Quim Machado, que é o treinador do Belenenses, vai tirar todo o partido do facto do Porto não marcar golos facilmente e de andar já alguns jogos com dificuldade para marcar. Por isso certamente eu não espero o Belenenses mais inocente, por assim dizer. Acho que vamos ter um Belenenses mais manhoso, mais a provocar mais antijogo, com mais faltas, a atrasar o ritmo de jogo. Certamente é esse o Belenenses que eu espero. Relativamente ao Porto, eu espero que o Futebol Clube Porto repita a boa exibição que fez contra o Benfica, com uma diferença que desta vez seja mais concretizador e, portanto, a eficácia melhor. Pela atitude e pela produção futebolística, eu não tenho dúvidas que os golos vão inevitavelmente aparecer. Havendo consistência, solidariedade entre os setores que têm existido, todos a defenderem, todos a atacarem, acho que o Futebol do Porto está num processo de crescimento. Em termos de atitude, isso parece-me incontestável. Há que, como nós já temos frisado várias vezes, melhorar o processo defensivo, e melhorar o processo defensivo é também concomitante com um processo defensivo alto, de pressão alta. Ofensivo, eu estava a dizer ofensivo, mas isso também está relacionado com o facto de se ter um processo defensivo alto, de alta pressão, de pressionar junto logo da defesa, neste caso do Belenenses, que aproximarmos e dessa forma, de alguma maneira, também aproximarmos cada vez mais da visão que o Nuno quer para o Porto, que é a tal visão de ocupar só uma faixa do terreno, 60%, 65% do terreno. Portanto, a encurtar distâncias no meio campo que sobe, e o ataque, que é logo a primeira defesa. Isso de alguma maneira já se tem visto, só que falta sobretudo a tal produtividade também do bom último passe, que é importante. E para isso, do meu ponto de vista, também tem que acontecer alguma coisa. É o Porto jogar com executantes que, por um lado, desequilibrem e, por outro lado, que tenham essa qualidade do último passe. Também, não só o último passe, mas também a última recepção e execução ser rápida, porque ou falha, às vezes o passe é raro, mas às vezes o passe até é bom, mas a recepção já é defeituosa, ou é-se muito lenta a executar, o que também atrasa o golo e adia ao golo. Mas aquilo que eu estava a dizer era isto, é que se de facto o Futebol Clube do Porto começar o processo defensivo, portanto, ainda no meio campo do Belenenses, isso garante que de facto o Belenenses está sempre em situação mais fragilizada, porque não está ali, digamos, um bocadinho pressionado, e isso vai facilitar ou vai provocar inevitavelmente erros, e vai também facilitar que haja mais oportunidades para quem concretiza, para quem marca, para quem está em situação de fazer golo. Eu em relação ao Porto, eu espero que apareça uma equipa definitivamente mais entrosada, porque apesar de toda esta produção ofensiva que de facto o Porto cria, e mesmo contra o Copenhaga criou oportunidades, e é rápido a executar, e as oportunidades vão aparecendo, mesmo não sendo às vezes flagrantes, mas vão aparecendo, mas às vezes falta entrosamento à equipa, e eu nesse sentido, tu depois certamente vais dar o teu 11, mas eu mantinha o mesmo 11 que jogou contra o Copenhague e contra o Benfica. Se calhar não é o 11 que eu acho mais equilibrado no mundo, mas para o Porto pelo menos ter os jogadores entrosados, para que eles conheçam as suas dinâmicas, conheçam a sua forma de jogar e saibam o que esperar de cada um dos seus companheiros, e saibam passar para o sítio certo, e conheçam os pontos fortes e fracos de cada um deles. Porque o Porto às vezes dá a ideia que não treina junto ou que não joga juntos. Já estamos numa fase da época avançada e ainda se nota muito essa falta de entrosamento. Eu acho que também é fundamental para criar mais dinâmica, para criar mais espaços.
para o Porto ser mais rápido a executar também, porque nunca se sabe bem o que é que se vai fazer, nunca se espera. Eu creio que mesmo os colegas, uns dos outros, não sabem bem o que esperar, o que é que um vai fazer, se vai jogar mais direto, se vai jogar mais apoiado numa tabela. Eu creio que o Porto tem que definir claramente o seu jogo no último terço e creio que só assim é que poderá ultrapassar esta equipa do Belenenses, que é uma equipa organizada, mesmo no jogo em casa contra o Benfica, que eu tive a oportunidade de ver que o Belenenses perdeu 2-0, mas o Benfica criou muito poucas oportunidades, tendo assumido claramente o jogo, mas o Belenenses não é uma equipa fácil de criar oportunidades e sendo um jogo fora e tudo, se eles conseguirem atrasar o jogo, eu temo que o Porto se precipite e volte a ter muitas dificuldades em marcar, mas espero obviamente que não, tem que ganhar, porque se não ganha este jogo o campeonato começa mesmo a ficar definitivamente comprometido. Sim, este jogo tem que ser realmente para ganhar, não há mesmo mais margem de manobra. Aquilo que tu disseste há bocadinho relativamente ao Kim Machado, o Kim Machado é um treinador que também gosta de facto de que as equipas dele também sejam equipas com iniciativa de jogo, equipas que de facto também ataquem. Isso é uma vantagem também para o Porto, ou pode e deve ser uma vantagem para o Porto, porque o jogo torna-se assim mais leal. Agora, evidentemente que eles, sabendo também das dificuldades do Porto em concretizar, vão se calhar aqui, digamos, usar uma outra estratégia, se calhar alterar a estratégia que normalmente lhes é mais identitária, pelo menos para o jogo do Kim Machado. Relativamente à equipa do Porto, aquela equipa que eu proponho, não anda muito longe daquela equipa que tem jogado, mas eu se calhar fazia aqui alterações muito pontuais. A defesa mantinha, como é óbvio, o Casilhas, o Max, o Filipe, o Marcano e o Alex Telles. O Max eu mantinha porque também o Leão está ligeiramente tocado, eventualmente recuperará até o jogo, mas o Leão também já fez muitos jogos consecutivos, o Max esteve todo aquele período parado, portanto, e também está em bom momento. Depois no meio campo, eu poria o Danilo, o André e o Oliver, e portanto, do meu ponto de vista é mesmo um 6, um 8 e um 10, acho que é assim que se deve jogar, é assim que se dá equilíbrio à equipa, pronto, e na frente um Corona, o André Silva e eu diria também o Brahim. Acho que o Brahim é um jogador fora de série. Eu sei que há situação, eventualmente alguma situação conflituosa com o Brahim, não sei se é especulação, se não é, se são rumores, se são boatos. Espero que não passem disso, que sejam mesmo só boatos e que de facto o jogador, também ele próprio, por um lado, seja um jogador da equipa, um jogador mais disciplinado e por outro lado também tem que se dar a oportunidade a um jogador que é um jogador com gênio. Independentemente do Jota, que também está no banco e a qualquer momento pode entrar, é um grande jogador e vai fazer certamente muitos jogos pelo Porto e está num processo também de maturação, de evolução, mas acho que este ataque refrescado e este meio campo consistente dariam boas garantias. Sim, é uma última nota só de facto para isso do Brahimi, porque eu acho que só pode haver algum problema, ou das duas uma, ou o Nuno Espírito Santo não gosta da forma de jogar do Brahim e não o valoriza como jogador, ou então tem de haver um problema, mas depois eu também penso num João Carlos Teixeira, num Sérgio Oliveira, que são jogadores com qualidade, porque é que não jogam? Também têm problemas? Não sei até que ponto, mas acredito que o Brahim não vai jogar mais, infelizmente, e será mesmo vendido em janeiro. Esperamos realmente uma vitória, porque só a vitória é que pode realmente tirar o Porto deste ciclo negativo e não comprometer o campeonato. Obrigado por nos terem ouvido, subscrevam o nosso canal, partilhem, visitem-nos no Facebook, estaremos de volta para a análise deste jogo. Obrigado e até breve.